Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro. O quadro seguinte exibe, na generalidade, as muitas variedades de opiniões religiosas professadas no mundo cristão e o lugar que, conforme o exposto, entre elas ocupa o espiritismo. Fases principais da crença religiosa na cristandade. Primeira escola secularista, radical, os materialistas que não aceitam a vida futura. Conservador, os cépticos que duvidam da vida futura. Segunda escola, a escola infalibista, pura, os católicos, inclusive as igrejas gregas e orientais. Mista, corporações protestantes. Escola espiritualista. Exclusiva, os quarks ortodoxos e swedenborgianos, que conservam um elemento de infalibilidade. Universal, os que aceitam os modernos fenômenos espíritas e rejeitam a infalibilidade. Elucidemos o quadro supra com algumas observações. Primeiro, o emprego o termo secularista em vez de racionalista, porque designa mais corretamente o credo dos que só acreditam no discernimento que aplicamos às questões seculares e aos estudos físicos que reprimem o que se refere às investigações religiosas por acharem que o homem não pode ter uma base sólida para tal crença. O nacionalismo não é propriamente um credo, mas um modo de pensar. O tempo do secularismo radical vai passando. Hoje ele não tem chefes bem caracterizados e provavelmente não mais o terá. Se um segundo Calvino é impossível, também o é um segundo Voltaire. Por outro lado, o secularismo conservador, procurando um apoio religioso e não o encontrando, conserva-se estacionário. Em suas fileiras estão alistados muitos dos mais eminentes cientistas de nossos dias. Uma grande maioria de médicos, juristas, políticos e mesmo os ilustres e respeitados teólogos. Em geral, essa fase passiva de irreligião tem, por últimos anos, feito rápidos progressos na Inglaterra, principalmente no seio das classes artísticas e operárias. Salve a restrição do tributo da infalibilidade à Igreja quando se pronuncia pelo óculo do concílio ecumênico e a rejeição completa da supremacia do pontífice romano, as variações de doutrina entre os ramos grego e latino da Igreja Católica não são essenciais, pois consiste principalmente no fato da Igreja Latina admitir as tradições antigas, os 7 sacramentos, um aspecto menos rigoroso do pecado original em um estado intermediário, enquanto as igrejas orientais escrupulizam a respeito de um purgatório com chamas de eficácia das missas pelos defuntos, e abandonando o Filoque do Concílio de Constantinopla, sustenta que o Espírito Santo só procede do Pai, com diferenças tão pouco consideráveis. As igrejas grega e romana, depois de seus 8 séculos de separação, deviam, em uma época de tolerância como a de hoje, ligar seus 280 milhões de crentes em um corpo vasto e harmônico. Mas para isso era preciso que o atual Papa seguisse uma linha de política conciliatória. Algumas concessões oportunas feitas ao espírito do tempo que correm aumentariam incalculavelmente a influência do Papa. Mas isso não sucede. Em dezembro de 1867, o governo austríaco publicou leis declarando a liberdade das opiniões religiosas da imprensa, garantindo a todos as seitas o direito de estabelecer escolas e colégios e de ensinar seus respectivos credos. Essas leis foram seguidas em maio de 1868, de outras legalizando o casamento civil e transferindo as autoridades civis e a superintendência geral da instituição pública exercida pelas autoridades eclesiásticas. Essa política adiantada foi julgada em Roma como ofensa capital. O Papa, em 2 de junho de 1868, fez uma alocução na qual reprovou e condenou essas leis abomináveis, como estando em flagrante contradição com a religião católica, com o poder da Santa Fé e mesmo com o direito natural, e declarou nulas semelhantes leis. A Áustria respondeu-lhe que a Santa Fé estava assim intervindo em assuntos que se achavam fora de sua jurisdição e acrescentou: não prossigais no caminho que encetastes. Por isso Roma alienou de si um poderoso império. Teve então lugar o Concílio do Vaticano, para o qual, exceto, foram convidados o patriarca e os bispos da igreja. Mas esse convite era acompanhado de um odioso lembrete de que, na sua separação da de Roma, essa igreja havia cedido às seduções, às artes infernais e maquinações daquele que tramou no céu o primeiro cisma.
Em outro termo, que os patriarcas e bispos, enquanto não se sujeitavam à autoridade papal, eram os agentes espirituais do demônio. Os protestantes também foram exortados a voltar ao antigo redil. Porém, que valor podia ter para eles a exortação ao convite de um soberano eclesiástico que anunciava por um decreto a sua própria infalibilidade, o seu direito de promulgar dogmas irreformáveis, tudo acompanhado de um anátema pronunciado contra todas as investigações científicas feitas fora dos limites da permissão católica romana? Pergunta. Se não existissem esses erros capitais, a Santa Igreja Católica não só teria chamado a si o ramo oriental, mas possivelmente teria adquirido mais 20 milhões de aderentes, podendo, portanto, reunir sob seu estandarte eclesiástico 300 milhões de almas, tal como sucedeu com uma das seitas protestantes, que foi bem acolhida pelo ramo oriental do catolicismo. No ano de 1867, o Sínodo Pan-Anglicano transmitiu por intermédio do arcebispo de Canterbury, os patriarcas e bispos da Igreja Grega, numa carta pastoral, apresentando-lhe a fé da Igreja Anglicana e exprimindo em termos gerais o desejo de se harmonizarem e a esperança de poderem formar um só rebanho com um só pastor. Essa carta pastoral, recebida favoravelmente com profundo respeito pelos prelados da Igreja Grega, foi logo seguida de um manifesto elaborado na Convenção de Canterbury, reunida em 4 de junho de 1868, no qual declarava não se tratar de submissão de uma igreja a outra, nem de uma modificação em seus respectivos serviços, mas simplesmente de um mútuo reconhecimento do que todas as igrejas que possuem verdadeiro episcopado, sacramentos e credos seus possuem união no Senhor comum, obrigados a se receberem umas às outras em plena comunhão de preces e sacramentos, como membros da mesma família de crentes. A convenção, aprovando essa mensagem, encarregou seu presidente de abrir negociações com os patriarcas metropolitanos orientais, a fim de estabelecer tais relações. Semelhante a este, deu-se entre nós a agitação tratariana, nascida em Oxford no ano de 1833, e que produziu considerável excitação. De seu caráter acha-se descrito no volume de sermões publicado 3 anos depois pelo Dr. Ewing, paróquio da Igreja de Cristo em Nova York, nos quais ele afirmou que a Igreja Episcopal foi um ramo da Santa Igreja Católica, infalível e favorecida com a sucessão apostólica, negando contudo a supremacia do Pontífice Romano, sustentando a independência de cada um dos ramos da Igreja Católica, latino, grego ou anglicano, e admitindo que as seduções do mundo tinham invadido a Igreja de Roma. O título do sermão do Dr. Ewing, A Igreja Anglicana não é protestante, demonstra bem a disposição que o ato assume. A última manifestação da Igreja de Roma destruiu, evidentemente, toda a esperança de constituir-se a União Católica. A não ser entre as igrejas grego e anglicana, e assim, pela falta de prudência e juízo por parte do ramo mais forte, a escola da infalibilidade perdeu a melhor oportunidade de fazer uma gigantesca união. Não encerra uma grande verdade o seguinte dito: mesmo as paixões do homem concorrem para glorificar a Deus? Pergunta. Já vos falei de um brilhante movimento da Igreja Anglicana, movimento esse em oposição ao literalismo, às doutrinas do miraculoso e, em geral, aos ditames da escola infalibilista. Ele vai com segurança ganhando terreno e conta, evidentemente convicto ao apoio do governo britânico. Seus chefes foram todos conservados em suas posições oficiais, e um dos mais ilustres diretores foi feito bispo de Exeter. Os 6 ou 7 milhões de judeus espalhados pelo mundo devem ser incluídos na escola infalibilista. Muita da classe mais liberal dos protestantes, conservando sua posição nominal, mas rejeitando a infalibilidade, abraçaram o espiritismo. E o mesmo sucedeu ao número não pequeno de católicos, e porém a escola secularista, que tem fornecido o maior número de adeptos ao espiritismo. Há 200 anos surgiu na América do Norte uma seita notável. Aqui o povo chamou os Quarks. Eram os espiritualistas do 17º. Seu Lutero foi George Fox e seu Calvino Robert Barclay, um homem de alguma distinção que em 1682 foi nomeado governador de New Jersey. A Apologia de Barclay foi o mais notável livro do quarkerismo de seu tempo. Com os institutos de Calvino foram o código do protestantismo no século XVII. A doutrina fundamental desse povo era que a inteligência íntima e protetora do homem, ou o espírito de verdade prometido pelo Cristo, emanado imediatamente de Deus, era o supremo guia da fé. Que essa luz ou espírito descia sobre todos os homens e que a não desprezaram.
e os impelir à virtude e à prática das boas obras, que assim como é hoje dada a nós essa revelação, o fora outrora aos pagãos, então chamados gentios, e que todos os que obedecem aos conselhos dessa luz íntima, mesmo que nunca tenham ouvido falar de Jesus, podiam justificar-se e salvar-se. Barclay alega que essa luz íntima nunca choca a razão natural nem as escrituras. Antes confirme e respeita os ensinos do Cristo e de seus apóstolos, apesar de que ela deve, para cada homem, ser considerada como lei primária, ocupando as escrituras somente o segundo lugar. Um só elemento predominante nessa crença. Ela desconhecia a animação, a jovialidade e a estética, desprezava não só as danças de divertimento, mas ainda a música vocal e instrumental. Proibia todos os jogos, apostas, passatempos, mesmo as risadas e gracejos, sustentando que o temor a Deus é o único recreio digno do homem, e limitava as restrições legais e visitas, leituras históricas, preleções sombrias sobre os acontecimentos passados e presentes, jardinagem, estudos geométricos, matemática e outras coisas semelhantes. Adotando os princípios santuários de Calvino, ela prescrevia uma grave simplicidade, uma rigorosa economia no vestuário. Ele declarava que não era legal o uso das mulheres cristãs entraçarem e enfeitarem os cabelos. A primeira erupção do quaquerismo foi poderosa, apesar da atroz perseguição que sofreu, espalhou-se rapidamente até as regiões mais remotas. Depois, por muitos anos, ficou estacionado ou decaiu, não excedendo hoje seu número em todo o mundo a 125 mil, dos quais 4/5 partes residem nos Estados Unidos. Essa fase do espiritualismo tem pontos fortes e fracos. Em virtude dos primeiros, ela caminhou e prosperou. Por causa dos últimos, estacionou e descreveu. Ela garante sem reservas a liberdade de consciência a todos os homens. Declara que as escrituras não encerram a última palavra e subordina a velha palavra escrita às revelações espirituais diariamente trazidas à humanidade. Eram opiniões audaciosas, mas tinham uma colocação bem elevada para o tempo em que eram anunciadas. O quaquerismo, porém, caiu no antigo erro da infalibilidade, porque admitiu que a luz íntima, guiada pelos escritos evangélicos e apostólicos, e recebida diariamente pelos homens que a buscavam e aceitavam, era uma revelação direta de Deus, pelo que era infalivelmente verdadeira em todos os seus ensinos. Daí uma grande confusão de ideias, pois a verdade deve sempre estar conforme consigo mesmo, e se alguma vez a luz ímpar discordar da palavra da Escritura, é porque uma ou outra estão em erro, e essa dissensão em matéria de fato pode acontecer. Assim se apresentava os professores Quarks a seguinte alternativa: ou admitir que as escrituras não eram infalíveis, ou as discordantes da palavra escrita não tinham recebido a luz verdadeira. A última opinião, porém, tornando o homem juiz da consciência dos outros, era uma negação direta da liberdade religiosa, derrocava o verdadeiro alicerce da crença original dos Quarks. O resultado foi que os ortodoxos dessa irmandade, aderindo à literal infalibilidade da narrativa bíblica e diretamente violando não só o grande dogma dos seus fundadores, mas também as palavras da Escritura. Não julgueis para não ser julgados. Viram-se na dura alternativa de negar a divindade do Cristo, a autenticidade das Escrituras. Exigiam que seus adeptos crescem que Jesus Cristo foi concebido miraculosamente, que os nossos pecados foram remidos por seu sangue, que ele se sacrificou pelos pecados do mundo e hoje, como mediador entre Deus e os homens, permanece à direita de Deus. Um reino espiritual assim dividido contra si mesmo não podia subsistir. A sua decadência foi precipitada pela indevida importância que dava às coisas sem valor, como pela desarrazoada condenação que levrara contra inocentes e salutares entretenimentos. Muitos dos que pertenciam ao ramo liberal dessa seita passaram para o espiritismo. No século XVIII, o espiritualismo apresentou-se sob a forma de swedenborgianismo. Do quarquerismo ao swedenborgianismo já era um grande progresso. Fox e Barclay, aderindo à doutrina da ação direta de Deus, não admitiam a comunicação com os espíritos finados. Eles acreditavam na antiga ideia de Milton sobre a criação de anjos já assim formados e na existência de um demônio pessoal. Admitiam um dia de juízo no qual, por sentença do Criador, uma parte da humanidade ia gozar da felicidade e a outra era mergulhada nos sofrimentos. Considerava a fase imediata da existência humana como uma vida sem variedade de deveres e gozos, sem progresso, uma vida em que, sem discrepância alguma, os bons se entregavam ao constante exercício da adoração e os maus sofriam um perpétuo tormento. Emanuel Swedenborg, porém, ensinou que os homens neste mundo podiam entrar em comunicação com os espíritos do outro,
que essas comunicações são seguras e valiosas, ou enganosas e prejudiciais, segundo as boas qualidades e os defeitos do homem, pois cada qual atrai do mundo dos espíritos seus semelhantes, em gostos e sentimentos, que não existem anjos criados como tais, e sim espíritos bons e maus, nem anjos decaídos, nem satanás, príncipe do inferno, pois que o amor próprio é o único demônio, que o homem leva consigo para o outro mundo os principais características que o distinguem neste, que conquistamos o céu não pela fé, nem pelo batismo, mas por um puro amor da verdade e do bem. Que o amor de Deus do próximo abrange toda a verdade divina, que existe um estado intermediário no qual os homens logo depois da morte têm a liberdade de escolha entre os caminhos que conduzem ao céu e ao inferno, que não é Deus que designa o que tem de ir para o céu ou para o inferno, sim o próprio Espírito, que é atraído para um ou outro, conforme seus sentimentos dominantes. Assim como os homens e as mulheres neste mundo são, pelos desejos que o dominam, levados uns para as associações virtuosas, outros para as companhias dos maus, que todos os sofrimentos de outro mundo são infligidos pelo Espírito a si mesmo, pois que o inferno e suas chamas não são mais do que um estado da alma em que predomina um amor próprio. E as paixões mundanas, finalmente, os deveres e ocupações celestes não se limitam a um determinado rito, mas são muito variados, pois que é um mundo de atividade, de trabalho e de progresso, que os afetos humanos para com Deus e para com as suas criaturas são para ali transferidos, a fim de florescer e expandir-se mais que na terra em beleza e pureza, a fazerem para sempre a aventura desse paraíso deleitoso. São essas as grandes e maravilhosas concepções que nos vieram do norte, há mais de um século, da parte de um engenheiro de Minas. Tão brilhantes concepções, se encontrassem o mundo limpo de coisas vistas, teriam com a sua concisão, lucidez e maneiras práticas, operando numa pequena revolução nos credos cristãos. Qual foi, porém, o seu destino? Pergunta. Não bastante ser Swedenborg um homem distinto, latamente conhecido, favorecido pelo governo de seu país, comensal da mesa real e olhado com respeito por eclesiásticos, nobres e homens de ciência, se compararmos nos seus começos o quarquerismo como o swedenborgianismo, aquele, apesar da restrição de sua esfera de influência, pode ser considerado um brilhante sucesso. Durante sua vida, Swedenborg parece não ter feito mais que uma centena de prosélitos. E seus volumosos infólios apenas obtiveram ligeiras citações num ou outro lugar, em histórias simbólicas. Mesmo hoje, depois da terceira ou quarta geração, os adeptos do vidente sueco, confessos ou não atingiram o número de George Fox. Durante um século, a igreja da Nova Jerusalém apenas exerceu uma influência perceptível sobre as opiniões religiosas dos 400 milhões de habitantes da cristandade. Foi principalmente durante os últimos 20 anos e grande parte entre os modernos espiritualistas que as verdades fundamentais ensinadas por Swedenborg conseguiram conquistar a atenção e o respeito do mundo civilizado. O rebutalho humano era o elemento retardador. Swedenborg cedeu ao velho erro, ao pior dos desgostos, à ilusão há tanto tempo venerada da infalibilidade humana. Ele acreditava um embaixador espiritual perante os homens, o especialmente escolhido da raça humana para essa santa missão, o primeiro e único intérprete da palavra de Deus, a quem os próprios anjos não usavam dar explicações sobre a Bíblia, por ser ele instruído e iluminado diretamente pelo próprio Deus. A Bíblia, ou a palavra como ele habitualmente lhe chamava, era encarada como uma espécie de doutrina espiritual, cujo sentido original estava oculto à compreensão da humanidade, porém que conservava entre os anjos, encerrava sob a capa do texto uma série de mistérios celestiais que não podiam ser interpretados por todos os leitores da Escritura, e cuja chave, desde que as suas primeiras palavras foram escritas, nenhuma criatura havia possuído até o dia em que o Criador confiou ao filósofo sueco. Ninguém estudando sem prevenção duvidará da sinceridade de Swedenborg. É fora de dúvida que ele acredita que os seus arcanos celestes tinham sido escritos sob o ditado infalível do próprio Deus. O erro capital, o maior de todos os enganos religiosos do passado, produziu aí, como fez sempre por toda parte, suas naturais resultados. Coisa extraordinária, isso não alterou o caráter do homem, pois que ele não se tornou arrogante e conservou sua modesta simplicidade até o fim. Toda a fatal influência desse erro se exerceu sobre o sistema, tirando-lhe a evidência e inutilizando-lhe o valor.
ainda uma outra superstição a que Swedenborg não pôde fugir. Acreditava, certo, que não tão firmemente como Calvin na malícia originária da humanidade. Daí suas dúvidas de poder alguma outra criatura mereceu o auxílio espiritual que sentia lhe fora concedido durante um quarto de século. E daí também a sua crença de ser incurável o mal dos condenados ao inferno e eterno seu castigo. Alguns dos dogmas que imaginava receber diretamente de Deus eram um caráter próprio a demorar a aceitação das verdades que ensinava, rejeitando a ideia da trindade ou da existência de um filho de Deus. Admitia que o próprio Jeová tinha vindo humanizar-se na terra para remir a humanidade, calcar o inferno e reorganizar o céu, por não poder de outra maneira salvar as suas criaturas da condenação. A ortodoxia e o racionalismo repeliram igualmente as concepções heréticas e lógicas. O pior resultado, porém, do grande erro de Swedenborg era a falta de caridade que acompanhava sempre a insidiosa ilusão da infalibilidade. Apesar de seu caráter humilde e justiceiro, apesar de seu dogma da salvação humana não provir da fé, ele ocasionalmente se mostrava de uma intolerância cruel, falando daqueles a quem o mundo chama socinianos e de alguns arianos, diz: a sorte de uns e outros é irem para o inferno, para o meio dos que negam Deus. Eles se aproximam dos que blasfemam do Espírito Santo e não serão perdoados neste mundo nem no outro. Ainda pior que isso, é o modo cruel, agravado pela adoção de falsas premissas que se dirige àqueles que eram do seu dever acolher e saudar como irmãos espirituais. Ele próprio nos ensina, como devidamente inspirado, que a religião dos quarks é tão execrável e abominável que, se os cristãos conhecessem o seu verdadeiro caráter, expeleriam os quarks da sociedade e só lhe permitiriam viver entre os brutos. E isso é dito por um homem que se diz o secretário de Deus, o receptor e transmissor da verdade sem mescla. Não se pode ler sem profunda dor esses escritos de um homem que se mostra tão ajuizado a certas coisas, ao passo que noutras se afasta tanto da caridade e do senso comum. Contudo, talvez que assim fosse melhor. O estado da sociedade em meados do último século talvez fosse tal que não permitisse aos homens buscarem com segurança nas suas comunicações com o mundo espiritual as provas da existência desse, as informações sobre seu caráter e meio de ação. Vivendo na 8ª década do século XIX, já nos será permitido fazer estudo, pergunta. Já podemos receber muitas das coisas prometidas que os apóstolos não estavam aptos a receber, condições em que também se achavam os nossos antepassados, se de há um ou outro ou 2 séculos. Se a comunhão espiritual é hoje aceita em quase todo mundo, o seu advento nos diz que dentro de certos limites a terra está preparada para receber. Esse advento vem também dar muita força à evidência de sua oportunidade. Devemos considerar que o mundo estava sedento das provas que o Espiritismo lhes veio dar. A nova fé não se estendeu somente para o nosso país, mas por todos os pontos do mundo civilizado. Hoje, meio século depois de sua aparição, o número dos crentes, confessos ou privados excede ao centúplo do atingido pelos quarkers e swedenborgianos reunidos, seus predecessores espiritualistas. O número dos que com mais ou menos reserva aceitam os fenômenos, podem afirmá-lo com segurança, já excedem nos Estados Unidos a 7,5 milhões e muito mais no resto da cristandade. Podemos elevar ao dobro o último número e chegar a 30 milhões, se incluirmos todos aqueles que no mundo cristão tiveram principalmente como origem do seu ceticismo a descrença no que chamam sobrenatural, porém, admitindo o governo da lei espiritual, estão sendo mais ou menos abalados e modificados pelo novo ensino. O aumento constante do número de espíritos não se limita ao nosso país. Em Londres, há 10 anos só havia um periódico espiritualista. Hoje já se contam 5, advogando diferentes formas dessa doutrina. Não pode haver materialista descrente na imortalidade entre os que admitem o fenômeno do espiritismo. Há, porém, ainda os intitulados espíritas cristãos e outros, que a si mesmos se chamam radicais e consideram o Cristo como um filósofo, sem nada ter como pregador que o coloca acima de Sócrates, Seneca e muitos outros. Estou convencido de que este cisma é temporário. O espiritismo é o complemento do cristianismo, e os fenômenos espíritas são sua demonstração. Todos os pensadores crentes nas manifestações espiritistas se tornaram cristãos.
Logo que faço a distinção entre a simples grandeza dos ensinos do Cristo contidos nos evangelhos sinópticos, a versão agostiniana da teologia de São Paulo, adotada de um modo pela Igreja Romana e de outro por Lutero e Calvino, sistema esse associado à infalibilidade, conhecido como ortodoxo pelos protestantes e romanistas. As manifestações espirituais se estenderão provavelmente até onde o mundo se possa compreender, até os limites da maior sabedoria. E essa crença, como julgamos, se propagará de modo o mais desejável, não como uma seita, pois supomos que nunca virá a sê-lo, nem como uma igreja distinta, sendo com seus credos prescritos ministros ordenados e professores regulares, mas calmamente, pela ação da comunicação direta do íntimo, dos círculos domésticos, ela vai predominando em um quê de outros modos de manifestação. Na melhor literatura de hoje, invade as igrejas hoje estabelecidas, não como um adversário, mas como aliado. Sua tendência é modificar os credos e suavizar as asperezas dos protestantes e romanistas, dos presbiterianos, episcopalistas e metodistas, dos unitários e universalistas. Sua tendência é inspirar, avigorando e espiritualizando o sentimento religioso do século, aumentando sua vitalidade e fortalecendo suas convicções. O que digo baseia-se na esperança que tenho de que o Espiritismo produzirá tudo isso à medida que for conhecendo o terreno em que pisa, e não na certeza de que nós, na época atual, já sejamos o receptor digno de suas revelações. Há entre nós milhares de homens e mulheres a quem falta o discernimento necessário para trabalhar nas investigações espirituais, assim como há milhões que não possuem a necessária cultura para exercer judiciosamente o direito de voto. Em um e outro caso, porém, há um remédio. Esses milhões podem ser educados. As manifestações espirituais são mais inevitáveis que o sufrágio universal. A maioria pode, quando julgar conveniente, cercear as franquias eleitorais. Não há, porém, maioria alguma, por mais imponente que seja, que possa expor-se ou excluir os mais importantes dos fenômenos espirituais. Se os sonhos algumas vezes nos dão avisos e profecias, se os objetos materiais se movem ocasionalmente sob nossas vistas pela ação de forças que não são deste mundo, se há casas que podem realmente serem chamadas mal assombradas, se os espíritos dos chamados mortos podem de vez em quando revelar, influenciando, produzindo sons inteligentes, apresentando-se como fez o Cristo para dar aos seus discípulos a certeza da imortalidade, que poder temos nós, fracos mortais, para impedir a ação dos espíritos desencarnados? Pergunta. Porventura discutiremos para saber se devemos aceitar o fenômeno do arco-íris ou a aparição das auroras boreais? Pergunta. Se a crença nos fenômenos chamados espirituais é uma ilusão dos sentidos, ela se anulará por si mesma. Se é de Deus, ninguém poderá impedir o seu advento. Podemos recebê-la sem respeito, interpretá-la ignorantemente, tratá-la com desconfiança levianamente, ou estudar seus fenômenos com um desejo paciente de investigar de modo conveniente ao seu sagrado direito e estudo. É de incalculável conveniência que essa doutrina nos encontre com as lâmpadas acesas. Se a buscarmos nas trevas, se a recebermos insensíveis ao seu alto caráter, ela será para nós um veneno em vez de uma graça celeste. É certo que os espíritas de hoje precisam de sábios conselhos e muita prudência, pois muitos deles se desviam ou se iludem acerca do objeto de suas investigações, e de modo de produzi-las. As suas fileiras têm sido invadidas por milhares de indivíduos frívolos ou dominados por opiniões falsas e fantásticas. Mas isso também se deu sempre em todas as grandes revoluções do pensamento, políticas ou religiões. Deu-se com os reformadores alemães do século XVI e com os revolucionários franceses do século XVIII. As revoltas ondas da liberdade, como alguém já o disse, atiraram seu manto de espuma além dos limites naturais, mas o tempo é bom conselheiro. Não é razoável esperar que os melhores frutos do espiritismo, que devem ser colhidos em sua maturidade, venham desde já nos primeiros dias de sua cultura. Nem se poderá afirmar que tal suceda, se devido à longa experiência em investigações estivéssemos habilitados a vos expor todas as condições necessárias para obter os mais seguros e proveitosos resultados das manifestações espíritas.
Precisaríamos escrever um volume para encerrar com detalhes todas essas condições reconhecidas como indispensáveis. Mas apesar de ter voltado completamente a esse estudo, as horas vagas da minha vida ativa de 15 anos, logo estou de possuir essa competência. E não creio que alguém a possua na época atual. Como todas as coisas de importância, esses conhecimentos só serão adquiridos a poder do trabalho de muitos das graduadas revelações dos tempos. Tenho recebido algumas sugestões e avisos que me parecem importantes, tais como a de dever o espírito acautelar-se contra a tentação de imaginar que obtém relações diretas de Deus ou de alguma pessoa da divindade, de qualquer fonte infalível. Ficarei satisfeito se obtivesse seguras provas da imortalidade de pérola de alto preço, para cuja posse não há esforços que sejam demasiados árduos, nem inquietações demasiado grandes. Quanto ao mais, devemos confiar nos preceitos gerais e avisos indicados e aprovados pela razão e pela consciência. Quem estuda com atenção a natureza convence logo de que os ensinos infalíveis relativamente aos detalhes da conduta humana e aos assuntos terrenos não fazem parte do código do universo. O espírita não deve andar à cata de bens mundanos nem de proveito material que possa adquirir com as revelações espirituais. Essa tentativa atrai espírito de ordem inferior, e o médium que se presta a esse trabalho corre grave perigo, deixando o evocador num caminho seguro da ilusão e do malogro. Um médium de merecida confiança recusará sempre entrar em terreno tão perigoso e enganador. Se algumas vezes, quando todo esforço humano houver falhado, o auxílio ou aviso espiritual vier voluntariamente, deverá mesmo assim ser recebido com toda cautela. O lugar dos mercadores não é no templo espiritual. A obrigação do homem é adquirir seu alimento pela indústria, não pela adivinhação. Ainda outro aviso é de grande necessidade. Os mais experimentadores espiritualistas acreditam que ninguém, por mais puro que seja os motivos, deve abandonar-se às influências do outro mundo, exclusivamente por um grande número de anos, porque, qual o demonstra o exemplo de Swedenborg, corre o risco de sérios danos e o perigo de ser mais ou menos frequentemente mistificado. O secularismo labora num lamentável erro quando ensina que o sábio não deve incomodar-se nem preparar-se para o futuro, ao passo que expõe uma verdade quando ensina que a vida terrena e seus deveres são indispensáveis preparação para a fase seguinte do nosso ser. Cada mundo, cada idade do homem tem sua esfera própria, com seus correspondentes deveres, que têm de ser cumpridos em cada uma delas, mas que não podem ser trocados. Se na infância, sonhando constantemente com a virilidade e seus privilégios, desprezamos a cultura e as ocupações da meninice, viríamos a sofrer na idade adulta. E não há dúvida de que nenhum desenvolvimento no outro mundo poderá ser fruto do abandono das oportunidades de nos melhorar neste. Se enquanto aqui estamos não nos aproveitando dessas oportunidades, poderemos asseverar que morreremos afinal, como os eremitas, depois de uma vida infecunda no deserto, inteiramente inúteis para as gerações que nos sucederam. O devotamento exclusivo à meditação, às influências espirituais vindo do outro mundo, dão origem a uma literatura vaga e triste, na qual cabe ao bom senso muito pequena parte. É certo que as acusações contra a prática sincera do espiritismo vêm da parte daqueles que se conservavam arredados, que nunca levantaram um dedo para operar a separação entre o útil e o inútil, nem fizeram coisa alguma, fosse o que fosse, para purificar ou melhorar o que condenam. Está esgotado o espaço que havia destinado a este ramo do meu assunto. Espero ter dito bastante para demonstrar a importância desse movimento, assinalar o verdadeiro caráter do espiritismo e fixar no seu lugar entre as crenças religiosas da atualidade. Apesar de não ser ela um aceito, o certo é que nenhuma religião somente por sua influência pacífica conseguiu em tempo algum propagar-se com a mesma rapidez ou tocar em tão breve lapso da existência os corações de uma fração tão considerável da humanidade. Ele começa a afirmar sua posição e, apesar de suas verdades serem ainda indiscutíveis, elas não são desprezadas, a não ser pelos ignorantes e pelos fanáticos, sem esperança. A ideia vai diariamente ganhando terreno, e os investigadores conscienciosos encontrarão boa recompensa no estudo dessas influências ocultas. O essencial é que o assunto integral seja estudado como um dos vitais elementos da esclarecida fé cristã. A inspiração. Quando a palavra, o pensamento e os sentidos não vibram em nós, soa o solene momento de ouvirmos de Deus a voz. Longfellow.
Nem na história, nem na tradição se encontra a menor insinuação de que as religiões foram criadas pelo raciocínio. Ao contrário, toda a história e tradição afirma que elas vieram ao mundo pela revelação. O estado da religião, nas primitivas eras de que temos conhecimentos, faz supor e insinua que foi essa a sua origem no seio da humanidade. Butler. A inspiração, como os prodígios e milagres dos evangelhos e os dons espirituais exaltados por São Paulo, têm sido usualmente estudados com pouco critério. Seus apologistas lhe têm feito mais mal do que os adversários. O espírito racionalista de nossa época mostra-se disposto a rejeitá-lo, apresentando como principal motivo a extravagância e o caráter exclusivo das pretensões interessadas dos teólogos a tal respeito. A ortodoxia protestante proclama que isso foi um dom excepcional e miraculoso, concedido ao homem apenas durante o primeiro século e unicamente ao autor da religião e a mais 8, isto é, aos 4 evangelistas, e a São Paulo, São Tiago, São Pedro e São Judas. Ao passo que a ortodoxia católica romana afirma que esse dom miraculoso de Deus tem sido concedido durante esses 18 séculos, mas nos 17 últimos sob uma jurisdição eclesiástica, a Santa Igreja Católica. Ambas as ortodoxias, apesar de diferirem em muitos pontos, são concordes em afirmar que a inspiração é dom direto de Deus, a fonte da pura e infalível verdade. Embaraçada por essas pretensões tão antifilosóficas, não devemos nos admirar de ver a inspiração rejeitada como mentira por muitos dos espíritos mais eminentes pensadores de nossa época. Quando a ciência reconheceu plenamente a existência a existência como pane do plano cósmico, dos fenômenos ultramundanos como admite, e a dos mundanos, o crescente ceticismo se dissipará. Antes disso, porém, cumpre-se abandonar a definição ortodoxa da inspiração, adotando uma outra que mais se conforme com o espírito esclarecido do tempo. Alguma coisa, talvez nesse sentido. Ela é um fenômeno mental psíquico, restritamente obedecendo à lei, ocasional, mas não excepcional ou exclusiva, apresentando, às vezes, um caráter espiritual e ultramundano, é certo, mas nunca miraculoso, fornecendo frequentemente ao homem valiosos conhecimentos, mas nunca ensinos infalíveis, sendo um dos dons mais preciosos por Deus concedido às suas criaturas, mas em caso algum, podendo ser considerado como mensagem direta de Deus, mensagem que deva ser aceita sem discussão, pela razão e pela consciência, como a verdade divina expurgada dos erros humanos. A isso podemos acrescentar, conforme com as vistas do bispo Butler, que a inspiração não é a fonte de uma só religião, mas de um modo mais ou menos puro de todas as religiões antigas ou modernas, que têm dominado as grandes frações da humanidade. A proporção do bem e da verdade que se nota em cada sistema de fé religiosa é relativa ao grau de pureza da fonte de onde cada um emanou, e mesmo aparece em certos limites, como a ciência moderna reconhece nos credos mais toscos. Por isso diz Lowell, das crenças todas nas leis que hão regido a humanidade, sempre germes achareis de justiça e de bondade. Entre os que adotam esta clara definição da inspiração, considerando-a como uma potência universal, há duas opiniões diferentes quanto à sua origem. Certos nacionalistas, incluindo muitos dos cultores do magnetismo vital, descobrem-na em uma condição especial da alma, ao passo que outros lhe buscam a fonte de alguma inteligência oculta estranha ao indivíduo, obrando sobre ele. Estou convencido de que ambas as teorias contêm verdades. A inspiração é um fenômeno às vezes puramente psíquico, da classe da clarividência, pertencendo ao ramo da ciência mental, e outras vezes produzido por influência do outro mundo e pertencendo ao domínio do espiritismo. Entre os antigos filósofos, alguns houve que mais ou menos distintamente notaram a sua existência, uns de uma certa forma, outros de outra. O espaço, porém, só me permite apresentar alguns espécimes. O mais importante exemplo nos vem de um homem justamente considerado como o pai da filosofia moral. Relativamente à aspiração, Sócrates, não menos que Platão, adotava a teoria espírita. Entre os célebres diálogos de Platão, há um em que os interlocutores são Sócrates e Ion, declamador e poeta ateniense, que tinham por hábito introduzir em seu discurso belas e abundantes citações de Homero, aludindo ao grande sucesso que tais citações tinham obtido, e dado o fato de ter ele
baqueada em seus esforços quando fazia citações de outros poetas, Ion pediu a Sócrates uma explicação, e Sócrates respondeu: digo-vos, Ion, qual me parece ser a causa dessa desigualdade de poderes, é que vós não empregais artifício algum para fazer tais citações, mas o efeito obtido provém de uma influência divina que vos move, semelhante àquela que reside na pedra que Eurípides chama magnética. Depois, para mais esclarecer, acrescenta: os autores desses grandes poemas que admiramos não alcançaram a preeminência pela arte com que eram arranjadas as belas melodias dos seus versos, mas porque os recitavam num estado de inspiração, sob o domínio de um espírito que não era o deles. Diz-me, pergunta Ion, sem dissimulação, quando declamais bem, o arrebatais o vosso auditório admirado, celebrando a volta de Ulisses ao seu palácio, fazendo conhecer aos pretendentes a mão de sua mulher e lançando flechas a seus pés, ou explicando o ataque de Aquiles contra Heitor, expondo as passagens relativas a Andromaca, a Écuba e a Priamo, vos sentis na posse de vós mesmos? Pergunta. Não pareceis estar arrebatado e cheio de entusiasmo pela lembrança que esses fatos despertam, fazendo-vos imaginar que estáis em Ítaca, em Troia, onde quer que vos leve o poema que recitais? Pergunta. Ion lhe respondeu: falaste sabiamente, Sócrates. Então o sábio lhe dá a seguinte explicação: vós, Ion, sois influenciado pelo espírito de Homero. Se recitais as obras de algum outro poeta, o fareis sem fogo e vossas palavras se perdem, mas quando ouvireis alguma das composições daquele vosso pensamento são excitadas e vos tornais eloquente. Isso explica vossa pergunta sobre o fato de Homero e nenhum outro poeta vos inspirar com eloquência. E quer dizer, se não tendes primazia pela ciência, tende pela divina inspiração. A expressão atribuída a Sócrates por Platão, sois influenciado por Homero, é muito notável e implica a doutrina cardeal do espiritismo. Para adotar essa explicação, o filósofo tem a melhor de todas as razões, a sua própria experiência. Falemos do gênio ou demônio de Sócrates. Sobre as particularidades relativas ao conhecido espírito protetor, o demônio de Sócrates, recorremos à mesma eminente autoridade, por cujo intermédio a maioria das opiniões emitidas verbalmente e não por escrito do filósofo Marte vieram ter a nós. Apesar de se encontrar alusão em outros pontos dos escritos de Platão, a notícia mais direta e segura dessa voz espiritual e de seus conselhos se encontra na Apologia escrita logo após a morte de Sócrates. Nessa obra, a única recordação rigorosa e autêntica que possuímos da defesa daquele filósofo diante de seus juízes. Platão, que se achava presente a essa prova, deve merecer toda confiança quando reproduz fielmente as palavras e argumentos do seu amado mestre naquela memorável ocasião. Entre as acusações feitas a Sócrates, achava-se compreendida a sua pretensão de comunicar com o espírito familiar, referindo-se a isso e aludindo ao fato de haver ele ensinado que as orações deviam ser feitas no íntimo e não nas assembleias populares. Sócrates diz aos seus juízes: frequentemente, em muitos lugares, tendes ouvido dizer que sou guiado por uma certa influência divina e espiritual, e é a isso que Melitus, por zombaria, se refere em sua denúncia. Essa influência começou na minha infância, qual espécie de voz que, quando a ouço, me distrai do que estou fazendo, mas nunca me irrita. Foi ela que se opôs a que me envolvesse na política. Outra alusão ao mesmo objeto, ainda mais solene, feita na imediata previsão de morrer, visto que a maioria dos juízes já o tinha condenado, é a seguinte: comigo, juízes, dá-se uma coisa estranha. A voz profética do meu divino protetor costuma, em todas as ocasiões, mesmo tratando-se de coisas banais, opor-se a que eu cometo uma injustiça. Agora, porém, que me sucedeu que estáis vendo uma coisa que vos suspende o maior dos males. Nada me avisou de que Deus se opunha a que eu saísse da casa esta manhã, que me dirigisse a vós. Contudo, frequentemente, refreado no meio do meu discurso, qual podeis ser a causa disso? Pergunta. O que me sucedeu não é efeito do acaso, e é claro, morrer agora e ficar livre de meus cuidados é para mim muito melhor. Neste caso, a vez de modo algum podia desviar-me do meu fim. A sinceridade do filósofo, quando tal disse, não pode racionalmente ser posta em dúvida.
É preciso ser um cético teimoso e insensato para acreditar que um homem como Sócrates, já prestes a morrer por não querer resgatar a vida pela desistência de um ensino que sentia bom e justo, se afastasse nesse momento da rigorosa verdade. Poderemos rejeitar este testemunho? Pergunta. O mais sincero dos modernos historiadores da filosofia admite o que disse Sócrates como prova concludente. Leis que ninguém, por certo, acusará de superstição ou credulidade em sua história da filosofia, aludindo à crença de Sócrates em ser, de tempos a tempos, aconselhado por uma voz divina, diz: isto é uma explícita afirmação, e com certeza no país cristão, onde abunda o exemplo de pessoas que acreditam nas sugestões espirituais, não haverá dificuldade de crer em tal afirmação. Não podemos saber até que ponto Sócrates devia ao seu espírito protetor as ideias sobre a imortalidade e a vida futura. Nem mesmo é provável que ele o pudesse determinar. Sócrates parece ter considerado essa influência antes como conselheiro que mentora. Contudo, parece-nos estranho que há 23 séculos ele tivesse, sem auxílio, chegado ao conhecimento de verdades que com tanta dificuldade hoje vamos reconhecendo. Adicionemos o seguinte exemplo. Quando é que a alma chega a obter a verdade? Pergunta. Quando busca investigar alguma coisa ao longe, estando presa ao corpo, é claro que este a descaminha. A alma raciocina com mais eficácia sem o embaraço dos sentidos corporais. Quando não ouve, não vê, nem sente qualquer dor ou prazer. Sem esse embaraço, ela concentra-se o mais possível e aspira o conhecimento do real, buscando separar-se do corpo e abstendo-se, tanto quanto possível, de toda a união e participação com ele. Aí vemos o germe da ideia da inspiração. Cícero mais tarde estendeu-se no assunto. A seguinte notável passagem, literalmente traduzida, é das suas questões tusculanas. Que fazemos nós quando subtraímos nossa alma à ação dos gozos corporais, das relações comuns que os produzem, dos deveres públicos ou de qualquer outra preocupação? Que mais fazemos, digo eu, se não concentrar nossa alma em si mesma e afastá-lo o mais possível da ação do corpo? Pergunta. Mas separar a alma do corpo será coisa diversa da morte? Pergunta. Por isso, acreditei-me, quando tomamos a peito subtrair-nos à ação de nosso corpo, vamos nos acostumando a morrer. Enquanto estamos na terra, nada mais fazemos que nos preparar para a vida celestial, e quando, afinal, nos desprendemos dos laços terrenos, o libertamento da alma será mais fácil. Esse acostumar-se a morrer tem alguma coisa de fantástico, mas essa expressão é, de algum modo, justificada pelos fenômenos do magnetismo animal. Quando o sonambulismo artificial se afunda até o ponto em que os franceses chamam o êxtase, que não é mais que o transe profundo, e os laços que prendem a alma ao corpo são gradualmente afrouxados, e no paciente se manifesta às vezes um forte desejo de escapar da terra para um mundo mais belo. Se pela inexperiência ou descuido do operador o sono sonambúlico prolongar-se muito, a morte provavelmente virá. Eu soube em Paris que muitos casos deste têm se dado, mas os nomes dos agentes e percipientes, como é natural, são conservados em segredo. O exemplo de um sonâmbulo que esteve prestes a escapar-se foi relatado por um magnetizador francês, autor de uma obra curiosa sobre os segredos da vida futura. Tinha ele à sua disposição 2 sonâmbulos lúcidos, um jovem chamado Bruno e a mulher Adélia, de humilde condição, mas não médio de profissão. Não recebia paga pelo exercício da faculdade que manifestara desde a infância. Uma vez ele magnetizou simultaneamente os dois, desejando comparar impressões e satisfazer dúvidas acerca do perigo inerente ao estado do êxtase prolongado. Colocou Bruno em relação magnética com Adélia, ordenando-lhe que eu observasse o que era feito dela. Entregue-se a esse trabalho por algum tempo, Bruno de repente exclamou: perdi de vista. Despertai-a, é tempo. Assustado, o magnetizador fixou a atenção sobre Adélia, a quem tinha abandonado a si mesmo por espaço de um quarto de hora. Eis o que ele próprio diz. Neste pequeno lapso de tempo, seu corpo tinha adquirido quase a frieza do gelo. A pulsação e a respiração eram insensíveis. A face ficou lívida e os lábios azulados. O coração não dava sinal de vida. Um espelho que aproximei de seus lábios conservou-se limpo. Magnetizei-a com maior força, esperando reanimá-la, mas nada consegui durante 5 minutos. Bruno e várias pessoas que assistiram à sessão concorriam pelo terror
que os dominava para o meu desnorteamento. Por um momento julguei tudo acabado e que a alma de Assunção havia realmente abandonado o corpo. Pedi que todos os presentes passassem à sala imediata, a fim de ver se assim recuperava a minha energia, mas a esperança própria me fugia e eu me sentia impotente. Concentrando-me, então pedi a Deus não consentisse que aquela alma, vítima das minhas dúvidas, se passasse para o outro mundo. Depois de curto período de angústia, ouvi a Adélia com voz muito fraca dizer: "Por que me chamaste? Tudo estava acabado. Quando Deus, tocado pela vossa prece, mandou-me voltar." O autor acrescenta: "Aconselho aos que sejam tentados a aventurar-se em tais experiências que delas desistam, a fim de não testemunharem então um tão triste espetáculo, cuja consequência pode não ser para eles tão feliz como foi para mim." Em ocasião anterior, Adélia, achando-se no estado de êxtase, acreditou estar vendo e conversando com a sua mãe e dois irmãos. Então, entabulou-se a seguinte conversação entre ela e o seu magnetizador: "Quanto me alegra estar com eles, deixar-me ir depressa, estarei no céu. Sois corajosa. Que faremos do vosso corpo?" Pergunta. "Queima ou faze dele o que quiserdes." "E que diremos aos oficiais de justiça?" Pergunta. "Dizei-lhes que me fui embora, que durante o sono magnético se produz uma modificação das relações normais existentes entre a alma e o corpo. É um fato atestado pela insensibilidade do percipiente aos sons exteriores e às dores, mesmo as mais agudas que sobrevenham. Não se pode ler uma boa obra sobre magnetismo sem se adquirir fortes razões para crer que, no transe magnético, profundo há um certo afastamento da alma das suas relações terrenas. Aproximando-se do estado existencial, aqui ela chegará quando aquilo que São Paulo chama corpo espiritual estiver totalmente desligado do terrenal. Outro fenômeno também está agora provado, e é que durante esse afastamento parcial da alma, as suas faculdades naturais, menos embaraçadas pelos laços terrestres, mostram-se com percepções mais claras e conhecimentos mais desenvolvidos. Isso sucede quando, como Sócrates disse, a alma se concentra em si mesma, ou segundo Cícero, quando nos chamamos a nós mesmos, seja que se produza artificialmente, como nos passes magnéticos, seja que se dê nas condições normais do corpo, ou natural, idiosincrasia. O mais modesto e cauteloso dos escritores sobre magnetismo animal, o Dr. Bertrand, definiu perfeitamente esse estado quando artificialmente produzido. O sonâmbulo, diz ele, adquire novas percepções fornecidas pelos órgãos internos, e a sucessão dessas percepções constitui uma nova vida, diversa da que gozamos habitualmente. Nessa nova vida apresentam-se fases de conhecimento diferentes daquelas que nos dão as sensações ordinárias. Eu mesmo, em muitas ocasiões, verifiquei esse fenômeno que podemos chamar de ciência íntima, produzido pela exaltação da inteligência nesse estado anormal. Outros, porém, podem falar com mais segurança do que eu, devido a terem maior experiência. O médico com quem entretenho íntimas relações dos mais conhecidos e considerados de Nova York e sua mulher tem, antes do advento do espiritismo, tomado profundo interesse pelos fenômenos magnéticos.
e experiências feitas durante cerca de 2 anos como uma costureira americana, mediocremente instruída e com um pouco mais de que capacidade mental de gente de sua classe, me disse que Maria desperta e Maria mergulhada no sono magnético eram duas pessoas inteiramente distintas, tanto quanto se pode imaginar por suas percepções, inteligência e discernimento. Um dia, conservando sobre o magnetismo e seus efeitos, ela me disse que essa jovem tinha feito comentários sobre assuntos médicos e filosóficos, nos quais manifestara grande profundeza de vistas. Em muitas outras matérias também se mostrou bastante esclarecida. Entretanto, relativamente à inspiração, refletindo sobre os fenômenos supracitados, veio-me à mente que o mundo os tem reconhecido sob essa forma particular, porém, que a analogia entre eles e as várias fases de exaltação intelectual e psíquica, o êxtase religioso, o hipnotismo involuntário, o transe espontâneo é tão estreita que racionalmente não se pode negar a conexão existente. Muitos dos dons espirituais enumerados por Paulo se têm manifestado epidemicamente em pessoas de temperamento sensitivo, durante o sono magnético, como se deu com a intitulada possessão de freiras ursulinas de Londo, em 1632 e 1639, e com os pseudos milagres dos convulsionários trembleros das Cevenas, 1686 e 1707. A fúria magnética das pitonisas tinha evidentemente um cunho magnético. A fúria mágica. Numa do bosque de Arícia, Maomé na caverna de Hira poderiam ter estado inconscientemente sob a influência espiritual sonambúlica. A visão de Pedro em que ele mostrou o céu aberto, descendo dele um vaso, o transe de Paulo, que ele não pode dizer se estaria no corpo ou fora dele, apresenta com certeza menor ou maior semelhança com muitas centenas de casos de êxtase que têm aparecido em Paris, em Londres e em outros pontos durante o último século. Todas as manifestações desta ordem pertencem a uma grande classe de fenômenos. A forma mais simples e mais usual de inspiração é comumente chamada a do gênio, cujos resultados aparecem em eminentes trabalhos literários, em primores de artes, em alguma das nossas mais maravilhosas descobertas científicas, em invenções mecânicas e mais evidentemente ainda na elevada ordem da composição musical. Tudo isso algumas vezes adstrito a uma organização natural devidamente cultivada, mas ao lado da influência reconhecidamente poderosa de um cérebro forte e bem conformado, o melhor dos patrimônios, o gênio pode dever seus triunfos aos espíritos invisíveis, semelhantes à atração salvo dos seus efeitos. Os grandes poetas dos primeiros tempos tinham algum sentimento desse auxílio do alto. Costumavam invocar a assistência dos poderes invisíveis. Podemos afirmá-lo com razão, como disse Sócrates. Quando o poema escrito por um mestre escola grego em passado que já havia bem longe, que já vai bem longe, forçado ainda os nossos mais hábeis literatos a traduzir-no, despertando ainda hoje a mesma admiração com que era ouvido há mais de 3.000 anos, quando alguns dramas escritos por um homem comparativamente ignorante tem desde há 3 séculos fornecido à língua saxônica uma quarta parte das suas palavras domésticas. Poderemos banir a ideia do provável auxílio de uma esfera mais elevada de seres? Pergunta. O caráter maravilhoso desses resultados, desencaminhando o mundo, tem provocado a dúvida acerca da existência desses autores como incapazes de apresentar tais obras. O professor Wolff, de Berlim, em uma obra apreciada, nega a Homero a autoria da Ilíada e da Odisseia, duvidando mesmo de sua existência, aventurando a ideia de serem esses imortais poemas a coleção das produções de diversos rimadores e rapsodistas. O mesmo sucede relativamente a Shakespeare, uma ilustrada e laboriosa escritora
consumiu sua vida e podemos dizer que a inutilizou, coligindo e publicando o que acreditava serem provas de que o discípulo da Escola Livre de Strasford não era o autor dos dramas que ainda hoje encantam o mundo. O mesmo ainda se nota a respeito de um dos mais celebres pintores. Seus contemporâneos olhavam-no e seus biógrafos falavam dele, apesar de ter morrido apenas com 37 anos de idade. Uma espécie de reverência, como de uma pessoa divinamente inspirada. Vasari, assim como a biografia de sua vida, a largueza e a liberdade com que o céu às vezes se compraz acumular com as infinitas riquezas de seus tesouros, e um dos seus favoritos são explicados na pessoa de Rafael Sanzio. No outro ponto, diz que os indivíduos como Rafael dificilmente podem ser chamados homem. Devendo antes, se me permitir falar assim, dar-se-lhes o apelido de deuses mortais. Ainda em outro ponto, falo desse pintor como daqueles que, por um dom especial da natureza ou por um favor particular a eles, concedido pelo Altíssimo, fazem milagres na arte. Nenhuma memória que eu saiba se possui da vida doméstica de Rafael, nenhuma coleção de cartas suas. Isso nos pode revelar a sua própria consciência da inspiração que lhe assinala o temperamento artístico. Temos uma evidência direta dessa espécie em dois dos mais notáveis músicos do mundo. Beethoven, falando da fonte de onde lhe vinha o espírito de suas maravilhosas obras-primas, diz a Bettina: sinto que a corrente da melodia, saindo do foco da inspiração, se derrama por todos os lados. Sigo-a, alcanço-a apaixonadamente, vejo-a escapar-se, esvair-se no meio da confusão de excitamentos variados. Apanho-a de novo com renovada paixão, não posso separar-me dela. Depois, com um vivo arrebatamento, multiplico-a em todas as formas de modulações, e no último momento seguro o seu pensamento capital, a fim de compor uma sinfonia. Mais frisamente ao seguinte trecho de uma carta de Mozart a um seu amigo: dizeis que desejareis conhecer o meu modo de compor e o método que sigo escrevendo obras de alguma extensão. Sobre isso não vos posso dizer mais que o seguinte, porque eu mesmo nada mais compreendo, nem vos posso expor. Quando me torno completamente eu mesmo, quando estou inteiramente só e bem disposto, viajando em carruagem, passando depois de uma boa refeição ou de noite, quando não consigo conciliar o sono, é que sinto as ideias me assaltarem com mais força e abundância. Donde e como elas me vêm, não sei dizê-lo. Conservo na memória as ideias que me agradem. Como já tenho dito, estou acostumado ao seu sussurro. Se não me distraio, dá-se o fato de poder repetir um ou outro pedaço que desejo conservar, de modo a fazer com eles uma melodia. Isto é, um todo conforme as regras do contraponto, as peculiaridades dos diversos instrumentos, e assim por diante. Tudo isso me excita a alma, e se não me distrair, meu tema se alarga e vai metodizando-se, definindo-se o todo, por mais vasto que seja, fica quase completo e acabado em minha alma, de modo a poder observá-lo como se faz de relance, como uma fina pintura ou uma bela estátua. Na minha imaginação não ouço as partes sucessivamente, porém todas as formam um conjunto. Não posso exprimir o deleite que isso me causa. Todas essas invenções e produções representam para mim o efeito de um sonho grato e animado. Mas o melhor é depois, a audição do todo completo. Não posso esquecer facilmente que assim se produziu. Este é talvez o melhor dom que me concedeu o Divino Criador. Essas ideias e sugestões vêm quase sempre desencarnadas e imperfeitas. Necessariamente porque o mundo civilizado recentemente começou a estudar a inspiração como uma potência universal em sua conexão com a faculdade do transe ou com a hipótese espiritualista, e porque nesse sentido as experiências desse ramo de investigações apenas começam a acumular-se, ainda não é como uma crença de que paira na esfera ultramundana um dos focos das mais subidas obras humanas, literárias, artísticas ou espirituais. Ficamos sempre confusos com as analogias do caráter humano, com os seus extremos de bondade e maldade. Podemos dizer, pobre ou rico, vassalo ou soberano, sempre é escuso e estupendo o ser humano. Nós, porém, ainda não temos firmado uma explicação, ainda não conhecemos praticamente como a escravidão da alma ao corpo tende a entorpecer suas percepções e a sufocar suas melhores aspirações. Nem sabemos porque aquela aspira mais livremente, discerne com maior clareza quando o rigor dessa servidão diminui.
Praticamente não podemos ainda dizer como pode um homem aprender a crescer em sabedoria e a bondade por sua comunicação ocasional com um estado mais elevado do ser, nem quão grande é o prejuízo dos que fogem dessa comunhão. Praticamente não cremos que o Cristo nos tivesse falado de um Espírito de verdade que viria, depois dele, ensinar-nos toda a verdade. Nossas investigações nessa matéria têm sido feitas de longe, entre névoas cerradas e não em terreno favorável, esclarecido pela luz do alto. Julgo que a razão disso é que a luz maravilhosa que há 18 séculos despontou para o mundo ofuscou e cegou a humanidade. Mesmo quando ela se acha mais inteligente e aperfeiçoada, era um fenômeno espiritual sem igual em toda a história e para os nossos antepassados sem solução aparente fora do miraculoso. Sem exemplo, talvez, em relação com as obras maravilhosas praticadas pelo Cristo, visto que os judeus em sua história e mesmo os gregos e os romanos em sua mitologia encontravam precedentes a muitas delas, mas em relação à luz do cristianismo, que no seu aspecto moral e espiritual e em seus efeitos, é sem igual na velha experiência do homem, não aparecendo assim no começo a não ser para um pequeno número de adeptos, mas indo gradualmente se apossando da mente da alma do mundo. Essa luz brilhou como um sol surgindo pela primeira vez para a terra, cujos habitantes até então tinham vivido e trabalhado à luz de um astro. Deverá esse símile ser rejeitado por parecer divergir de tudo que observamos na marcha da natureza? Pergunta. Permiti-vos diga com segurança que essa divergência não existe. A ação da natureza é multiforme. Entretanto, as obras de Deus ao redor de nós dão-nos a evidência de que o princípio do progresso gradual domina a economia do universo, de que as leis naturais são invariáveis e persistentes, e de que mesmo dentro dessa ordem, governadas por essas leis, ocorrem em certas épocas vastos adiantamentos do progresso humano, dos quais, como as revoluções políticas que sobrevêm de tempos em tempos, a modificação à ordem de coisas estabelecidas, produzem às vezes em alguns anos melhoramentos que os tempos não tinham conseguido efetuar. A história nada contém de mais interessante que a lembrança desses progressos gigantescos, cada um aparentemente sem precedente, cada um vindo interromper a monótona paz no mundo. Quantos incidentes na história cósmica estão à espera de um Colombo, dando ao mundo antigo uma metade do nosso globo para que eles a estude e nele possa viver? Pergunta. Nos anais da literatura não nos apresentam uma vitória igual em seus resultados práticos ao triunfo de Fausto, como se deve atribuir ao ouvides de mentes a arte da impressão que habilitou o homem a estreitar suas relações com todos os de sua raça, até nos eventos. O Império das Fadigas teve sua época titânica, ocorrida há pouco mais de um século. Época essa em que o vapor começou a substituir a força humana, em que a roca e o torno, humildes auxiliares do operário humano, durante 3.000 anos foram substituídos por um sistema rápido de manufatura, que tomou 500 vezes mais produtivo o trabalho da humanidade. Tornou na vida do indivíduo, por mais restrito que o progresso seja, encontramos fenômenos ainda mais notáveis, denunciando um adiantamento sem precedentes. Criança, jovem, adulto, patriarca, os limites de cada um desses estados sucessivos são imperceptíveis. Depois, porém, chega a grande época, o ponto de progresso em que, sem sabermos como nossas faculdades perceptivas, intelectuais e espirituais repentinamente se acham aumentadas, em que os meios de comunicação com os nossos semelhantes se libertam dos tropeços do tempo e do espaço, em que os novos colombos nos guiam a um novo mundo. O mesmo acontece com a sucessão da vida animal na Terra, desde os tempos pré-históricos. A geologia nos informou que houve um período de incalculável duração, no qual este mundo, ocupado pelas raças inferiores, não foi habitado pelo homem. Um eminente naturalista moderno, explorando esse período e investigando o princípio do progresso vital, descobriu uma grande lei geral governando o gradativo adiantamento das espécies, por meio da seleção natural e da preservação de cada espécie, animal ou vegetal, na luta pela existência. Ele, porém, não aduziu fatos que atentassem à transformação de uma espécie em outra, nem descobriu nenhum elo prendendo o bruto ao homem. Contudo, permanece intacta a hipótese certamente razoável de que, de conformidade com a lei que regulou a vida pré-adâmica, está subentendida uma condição segundo a qual uma criatura com faculdades e sentimentos que a habilitam a conceber e desejar uma vida futura poderia, em certo ponto do progresso geral, aparecer repentinamente. Uma criatura destinada a subjugar a terra e alcançar o céu. A vasta cadeia, se nos podemos exprimir assim, do cósmico
desenvolvimento apresenta um certo ponto, uma falta, anterior e posterior, a qual a razão progressiva da série não difere, quando, em virtude do passo superiormente grande, toma lugar no mundo uma raça, a única capaz de transmitir a experiência de uma outra geração, e que depois de certo tempo aprende a perpetuar essa experiência por duradouros sinais artificiais. Daí, como consequência desse passo, apareceu o progresso ético, intelectual e espiritual. Agora, voltando dessa digressão ao assunto que nos ocupa, encontramos firme a mesma analogia. A história da ética e da religião, como da cosmogonia, da literatura e da ciência produtiva, teve sua época, na qual data um motivo de progresso até então desconhecido. Nos primeiros progressos do espiritismo, como nos sucessivos progressos das raças e na peregrinação da vida humana, temos o notar que se deu um passo agigantado, indo da mais baixa à mais alta esfera de seres, sem precedentes, sem nenhum outro que se lhe assemelhe. O progresso que resultou deste não pode ser comparado à marcha de qualquer outra revolução política ou religiosa. O estabelecimento neste mundo de um reino que não é deste mundo, chamado às vezes o reino do céu, não se nos faz conhecer pela observação, nem se denuncia pela pompa mundana que lhe fazem, nem mesmo através de algumas aberturas nas nuvens. O reino do céu vai se fazendo lento, pacífico e calmamente no coração do homem, à medida que a realeza do Cristo exerce sobre as almas humanas. Cumpre-nos estudar essas pretensões que aos céticos parecem exageradas, não segundo as acessões dos teólogos, nem como as incertezas e obscuridades da história remota, mas em fatos conhecidos, bem delineados, familiares, a todo homem instruído. Nós que chamamos usualmente mundo civilizado. Existem milhões de homens que, se lhe perguntarem qual a sua religião, dirão que não são católicos. Existem outros milhões para afirmar que não são protestantes, porém, se executarmos os 5 ou 6 milhões de judeus, acharemos que cerca de 1/100 somente da humanidade dirá que não é cristã. Se os ensinos espirituais ouvidos primeiro na Galileia há 18 séculos, limpo de todos os credos estranhos, não são a religião da civilização, nenhum outro ponto poderá ser. Aquilo que justamente chamamos a maioria esclarecida do mundo adere a esses ensinos, apesar da amortecedora e retroativa influência dos credos estranhos que lhes ajuntaram. É admirável que a cristandade, antes de começar a reconhecer o reinado universal da lei, admitindo a intervenção miraculosa, tivesse buscado explicar um tal fenômeno. É admirável ainda a vista da presunção para a qual se inclina a nossa raça míope. Que a ortodoxia, não conhecendo solução natural de uma tal enigma, tenha se refugiado em uma concepção não na qual se manifestam pretensões que o homem tem escrúpulos de expor claramente, porque elas não só envolve a direta intervenção e suspensão de suas leis pelo Criador e legislador onipotente das miríades de sistemas solares e miríades de mundos, mas também pressupõe virtualmente a sua presença com a forma humana durante uma geração de homens neste pequeno mundo. Quando há tantos que para nós são mundos, mas para eles são pequenos pontos na imensidade. Entretanto, se essas pretensões transcendentais eram próprias do seu tempo e de sua geração, nada menos que elas fornecem hoje um motivo abundante de uma ocupação ao ceticismo. É esse um ponto inexpugnável, mas a ortodoxia deixa de lado, internando-se pelas ilimitadas regiões do dogmatismo. Ela busca os milagres nas obscuras perspectivas dos 18 séculos passados, quando o milagre dos milagres, se o maravilhoso se chamar miraculoso, nos está patente e pode ser apreciado pelos nossos sentidos. Presume a teoria do ceticismo o seguinte: o filho de um operário judeu residente em uma vila obscura da Galileia criou-se na casa de seu pai com as mais limitadas oportunidades de cultivar o espírito, sem meio de estudar as literaturas da Grécia e de Roma, sem experiência do mundo para suprir a sua falta de instrução e ainda sem auxílio espiritual. Torna-se, na idade de 30 anos, um pregador público, continua a ensinar durante 3 anos, 3 somente depois, por causa da liberdade de suas opiniões, sofre a pena capital. Suas palavras e atos desses 3 anos que ele não reduz à escrita foram registrados no período de meio século seguinte à sua morte, por seus companheiros humildes e relativamente ignorantes. Apesar disso, mais de 50 gerações de homens encontraram nesses registros, somente neles, uma religião que os homens cultos podem abraçar e as nações civilizadas venerar.
Certamente não é assim como os céticos admitem, pois seria isso o milagre de todos os milagres, uma impossibilidade moral e intelectual. A impossibilidade é inerente ao postulado do ceticismo, sem auxílio espiritual. Se esse auxílio é essencial a todas as obras altas e nobres do homem, será concebível que ele faltasse ao mais alto e mais nobre de todos? Pergunta. A dificuldade que acompanha essa ideia capital, na hipótese dos céticos, não findo aí, se os discípulos não caluniaram o mestre, suas narrativas encerram uma acusação direta de falsidade contra ele. Pois apesar de ter ele habitualmente dado a si mesmo o título de filho do homem, consente que o chamem e aclamem Messias, o Cristo, tão falado pelos antigos profetas e tão esperado pelos judeus como um libertador, é necessário que os que não aceitam a minha interpretação consultem os léxicos hebreus e gregos. Jesus proclama-se o ungido de seu Pai, nosso Pai, um mensageiro divino, profeta e rei espiritual. Devemos conceder-lhe esses títulos? Pergunta. A história nada apresenta de seguro que nos autorize a fazê-lo. Suas credenciais, porém, estão na sua própria mensagem, na obra que produziu e na narração da vida do mensageiro. Todas as grandes figuras da antiguidade empalidecem, mais ou menos, diante da luz da civilização moderna, com exceção somente da do Cristo. O mundo pensante tem, de certo modo, sobrevivido a todas as outras fases da crença religiosa, executando-se a cristã. Essa foi por seu autor colocada tão adiante do grau de progresso da época em que seus preceitos foram ouvidos pela primeira vez, que a corrente de 18 séculos passados sobre todos os outros sistemas não pode atingi-la. Os ensinos do Cristo de caráter profético são mais adiantados não só do que as mais puras práticas do mundo moderno, mas também dos que as suas aspirações. Poderemos negar ao seu autor o direito de ser chamado o escolhido, o ungido de Deus? Pergunta. Qual foi a resposta do apóstolo mais crente do Cristo quando o mestre lhe perguntou? E vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Foi esse também um título que lhe deu o mesmo apóstolo na sua primeira prédica aos judeus, depois da crucificação do mestre, na qual ele designa o grande pregador como Jesus de Nazaré, varão por Deus aprovado com milagres, maravilhas e prodígios, ainda com ligeiras variações de frase, quando, discussando diante de Cornélio e seus irmãos gentios em Cesareia, falou do mestre como Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e o poder de fazer o bem. Sua própria natureza, seu caráter e obras narradas nas biografias evangélicas são quase tão maravilhosas como o sistema que ele legou ao mundo. Elas não são o que deviam esperar daquele país, naquele tempo, e não ser como um sublime modelo oferecido a nós do que o homem há de ser, daquela raça humana com a qual, em centenas de ocasiões, ele expressamente se identifica. É difícil, sobre esse ponto, dizer melhor do que fez um padre anglicano cuja morte prematura foi uma desgraça para a igreja de que era ornamento. Abre aspas. Uma vez no curso das idades, isento das inumeráveis falhas, desde o começo inerente à natureza humana, um botão desenvolvesse no seio de uma flor mácula. Deus exibiu na terra um espécime perfeito da humanidade, como se o sangue vital de todas as nações estivesse em suas veias, como se o que há de melhor e mais perfeito de todos os homens, de mais terno, delicado e puro em todas as mulheres, se concentrasse no seu caráter. Ele se chamava a si mesmo o Filho do Homem, fecha aspas. Não menos eloquente neste assunto é o autor de uma obra bem conhecida, Como disse-lhe. A história da vida de Cristo será sempre uma lembrança na qual a perfeição moral do homem se revela em sua origem e unidade, manifesta-se a mola oculta que põe em movimento todo esse maquinismo. Todos os menores exemplos da vida ocuparão sempre um lugar subordinado e servirão principalmente para refletir a luz do exemplo central e original. À vista de suas feridas, todas as penas humanas desaparecerão e todas as abnegações humanas virão encontrar um apoio na sua cruz. De onde procede a essa preeminência? Pergunta. O germe do divino repousa realmente silencioso em nossa natureza comum, mas em
mas antes de ele frutificar, receberá o sopro divino de uma região mais pura que a nossa. Nenhum mortal ousará decidir se neste supremo grau de inspiração devemos ver uma fase extraordinária do sopro divinal, produzindo uma obra monumental. Contudo, creio que mal obraria se ocultasse o fato de haver em recebido a respeito uma comunicação, uma somente e essa espontânea que acredito vinda de uma fonte espiritual. É uma das poucas mensagens que obtive relativas a pontos controvertidos da doutrina. O leitor poderá julgá-la, eis a comunicação recebida a 26 de janeiro de 1862, abre aspas. O aparecimento do Cristo foi o resultado de uma crença e não de uma concepção. Maria tinha herdado uma organização peculiar, física e espiritual, dos seus ancestrais da linhagem de Davi. Foi colocada em perfeito estado de transe, com suspensão da vida corporal. O princípio espiritual frutificante foi recebido durante esse transe. O corpo mortal do Cristo foi o resultado da fé perfeita de Maria, dominando o organismo. Fé essa de tal transcendência que é o centro e a circunferência de tudo o que se deseja. É uma verdade literal, e não somente uma figura. Dizer-se que essa fé pode remover montanhas. Ela está para a fé comum da humanidade como o diamante cristalino para o carvão de pedra. O que sucedeu com Maria já tinha previsto com muitos séculos de antecedência. Foi uma fé específica, o florescimento de uma crença preservada pelas idades, de que uma virgem conceberia e pariria um filho. Nenhuma outra combinação poderia produzir um Cristo. Contudo, não houve nisso uma suspensão da lei. Seu nascimento foi natural, com o concurso de idêntica circunstância. Admitisse tal caso, um nascimento semelhante ainda pode dar-se. Era necessário que o Cristo permanecesse acima do plano da humanidade para poder atraí-la a si. Ele era isento dos apetites e paixões humanas, em grau tal que escapa a toda a humana concepção. No sentido humano e corporal, era um homem incompleto. Se não se desse nele uma ausência de apetites e paixões, a verdade não nos teria vindo por seu intermédio, como veio. Haveria obscurecimentos e prejuízos, sob cuja influência a sua integridade de mensageiro não seria preservada, e ele teria sido simpaticamente recebido pelo seu tempo. Fecha aspas. O Cristo sofreu as provas e tentações que os seus irmãos da humanidade costumam suportar mais fortemente mesmo do que estes, por causa da força repulsiva que elas iam encontrar nele, e não porque houvesse nele alguma coisa que as atraísse. Essas tentações não o atraíam, mas penalizavam-no. Ele tinha sempre diante de seus olhos as leis eternas, e através do presente viu o futuro. Fecha aspas. Nessa comunicação não se descobre suspensão ou violação da lei natural. E mesmo, creio eu, não há nenhuma impossibilidade que nula faça rejeitar imediatamente. Segundo ela, o nascimento do Cristo efetuou-se em circunstâncias tão peculiares que o libertaram dos apetites e paixões da natureza humana. Em grau necessário à sua pura integridade, como um pregador a quem nenhum outro jamais poderia ser comparado. No estado a quem chegaram os nossos conhecimentos, sinto-me incapaz de afirmar ou negar uma tal teoria. Sem o dom da clarividência espiritual, vendo tudo através de um vidro embaciado, poderei precipitar uma decisão? Pergunta. Contento-me com a esperança de obter, talvez em poucos anos, maior discernimento e luz mais viva. O hábil autor de Ecce Homo toca justamente nas questões do nascimento do Cristo. Tratando do entusiasmo espiritual que caracterizava Jesus, pergunta: quem pode compreender como esse fogo se ateava nele? Pergunta. A sua resposta é: um insondável mistério da sua personalidade esconde esse segredo. Deus não queria engendrar um segundo filho semelhante. O senhor Gladstone, um grande político da Inglaterra, aludido em crítica à obra onde elas aparecem as palavras supracitadas, diz: elas parecem referir-se a coisas que não conhecemos e nem temos habilitação para estudar. Sou da sua opinião. É estranho, sim, mas também é triste que os homens em todos os tempos tenham sido arrastados a encarar essas questões e a atacá-las. E apesar de conhecerem sua incapacidade e mesmo de estarem convencidos disso, sejam compelidos a discernir no assunto.
forçado sim pelos outros homens, mas não por Deus, pois não é maior a certeza que tenho da minha própria existência do que a de que a onipotência e bondade divina não me punirá nem a nenhuma outra de suas criaturas, pelo fato de que a respeito desses arcanos nós julgaremos e confessarmos, nos julgarmos e confessarmos incapazes de compreendê-los. O que somente posso dizer é que Jesus era divinamente favorecido e dotado de altíssimos dons, que havia um limite, uma lei diretriz. Seus biógrafos nos informaram. No seu país natal, onde os homens perguntavam uns aos outros: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Ele não pôde fazer outras obras a não ser a cura de poucos enfermos pela a posição das mãos, e espantou-se da sua incredulidade. No outro ponto, em palavras repassadas de tristeza, ele mesmo nos diz que não devia ter feito tudo o que fizera por seus concidadãos. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas, apedrejaste os que a ti foram enviados. Quantas vezes procurarei juntar teus filhos como a galinha que sobe as asas, reúne os pintos, sem nada conseguir? Pergunta. Como definiremos os limites de seus conhecimentos? Pergunta. Lendo-se o Evangelho, sente-se que o que sentiam os juízes judeus quando diziam: nunca outro homem falou como este. Contudo, nos escritos que possuímos, encontramos palavras que, se as aceitarmos, demonstram claramente que, como os demais homens, o Cristo também era sujeito ao erro. Os exemplos aparecem para todos os que desapaixonadamente estudam os Evangelhos. Cumpre que as almas tímidas que julgam perigoso achar-se um simples imperfeição da doutrina ou um descuido da narrativa se convençam de que o sistema espiritual do Cristo, com a sua grande influência sobre a vida terrena do homem, não depende absolutamente de incidentes como este. São essenciais. Não essenciais. Seu espírito, substância eficaz, nada sofre com isso. Ele é útil quando mais não seja, como regra para a conduta humana neste mundo, como guia necessário ao nosso preparo da vida futura. Não é conveniente, a respeito deste assunto, depositar confiança em coisas acidentais ou em qualquer autoridade, a não ser a da excelência intrínseca e do poder inerente aos grandes ensinos. Não é nas suas velhas fortalezas de pedra, por mais inexpugnáveis que pareçam, que deve uma nação, na hora do perigo, depositar confiança, mas sim na fidelidade, no valor e no afeto que animam o coração de seus defensores. Assim, o cristianismo, assaltado pelas legiões da dúvida e do materialismo, não deve depositar sua confiança nas velhas evidências da tradição e da remota história. Apesar de serem firmados sobre estudos entrincheirados contra as laboriosas polêmicas das idades, se ele tornar-se a religião da civilização, seu reino deve fundar-se nas convicções sinceras, na candura e no amor esclarecido das almas livres. Permiti-me dizer aqui uma palavra com referência a mim mesmo. Ninguém mais do que eu venera religiosamente os ensinos e a pessoa do Cristo. Ninguém mais do que eu sente profundamente um indispensável dever de estudar as suas lições e fazer todo o possível para seguir o seu exemplo, apesar dos teólogos não terem conseguido lançar em meu cérebro todas as perplexidades que amontoaram no credo de Atanásio. Se alguns encontraram nisso, apesar de sua sutileza, um conforto nas suas aflições, um incentivo para reanimar sua fé, um motivo para exercitar seu zelo adormecido, um estímulo aos seus deveres religiosos, deixai que aproveitai o que podem aceitar. O patriarca Alexandrino não fala ao meu coração, nem à minha inteligência. Mas se outros podem receber a sua doutrina, não se deve impedi-lo. Se fora da declaração de ser ele o Messias prometido, o profeta ungido de Deus, por ele comissionado para libertar o mundo das trevas espirituais, há algum fundamento razoável para crer que o Cristo se tenha dito ou considerado uma das pessoas da divindade? Confesso-me incapaz de contestá-lo. Muito raramente, apenas uma meia dúzia de vezes, nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus dá a si mesmo o título de Filho de Deus, ao passo que chama quase sempre Filho de Deus a seus irmãos da terra, e na única parece que nos deixou, manda chamar a divindade nosso Pai. Sendo mensageiro de Deus, como é que essa preeminência justifica o título que, de vez em quando, a si próprio dá a pergunta: se como ensina os pacíficos serão chamados filhos de Deus, ele,
que é o príncipe da paz, o portador do evangelho, que trouxe a paz aos homens de toda a boa vontade neste mundo, com mais razão que todos os outros, deve ser chamado o Filho amado de Deus, depositário de toda a sua complacência. Jesus foi o tipo mais perfeito dos inspirados, pois que quando habitou entre nós, vivia mais que qualquer outra das criaturas de Deus, tendo somente em vista a sua futura pátria. Por isso seus ensinos são os mais subidos frutos da inspiração, nos mais elevados fenômenos do espiritismo, em outras palavras, nos melhores exemplos da moderna fase dos poderes e dons conexos com a inspiração. Devemos ver o cumprimento da promessa feita pelo Cristo aos cristãos, de que eles fariam obras imitando as suas. Nas mais puras revelações do espiritismo, podemos achar o cumprimento de outra promessa sua relativa à vinda do sopro divino do alto, trazendo aos homens a verdade e o conforto. O cristianismo primitivo, a maior de todas as reformas, evidencia-se melhor no espiritismo moderno, porque o germe está naquele. À medida que se for estudando as manifestações do espiritismo, a atenção e se afastando do dogmatismo religioso e concentrando-se na forma primitiva dos ensinos do Cristo, que mais poderosos motivos poderemos reduzir em provas desses prodígios e maravilhas, que vem rejeitar tudo que é estranho e ímpio, só aceitando o que é fiel e bom? Pergunta Robert Dallin Owen, região e litígio entre este mundo e o outro.